Finalmente estamos de volta para este canal. Gente, milagres acontecem, tá bom? Que saudade que eu tava de gravar vídeo aqui pra vocês. Eu acho que o meu último vlog foi o meu jantar de noivado, em setembro do ano passado. Faz tempo, hein? Agora estamos em 10 de julho de 2026. Muitas coisas aconteceram nesse período de tempo aqui, então este será um vlog onde vocês vão acompanhar uma sexta-feira na vida desta psicóloga e também vou trazer alguns updates do que foi acontecendo nesse período todo aqui para vocês. Agora são 7h40 da manhã, faz mais ou menos uns 30 minutinhos ali que eu cheguei do meu treino, que inclusive, gente, tô sofrendo para treinar, viu? O frio chegou aqui no nosso interiorzão de São Paulo, então eu não sei se o meu ranço de treino tá vindo por conta do frio, se é porque eu realmente tô bem desanimada mesmo. Geralmente todo ano assim eu passo por uma temporada que eu tenho um ânimo, não é que ele é baixo, ele é negativo para treinar. Eu acordo para treinar e eu tenho vontade de chorar. É só essa minha vontade de chorar e voltar para minha cama. Mas alguns dias, por compromisso comigo mesma, eu vou, outros dias eu falho e assim a gente vai seguindo até esse ânimo todo voltar, né? Mas vamos lá, agora eu tenho que dar uma organizada aqui em casa antes de começar a trabalhar. Hoje é sexta-feira, ontem foi feriado aqui no estado de São Paulo. Então ontem eu não trabalhei e hoje eu não vou atender, mas eu vou trabalhar. Eu tô conseguindo organizar a minha agenda de uma forma que eu não trabalhe às sextas-feiras, mas ainda estou com uma paciente quinzenal que eu ainda não consegui remanejar ela para outro dia da semana. Então, eu só tô atendendo ela mesmo, mas não tô agendando mais nenhum paciente de sexta, para que eu tenha um dia para trabalhar nos bastidores, né? Então, hoje, sexta-feira, eu não tenho atendimento, que é uma semana que eu não tenho atendimento dessa paciente. Logo, vocês vão me acompanhar em um dia de trabalho só de bastidores por aqui. Mas primeiro a gente vai arrumar a casa. Vou começar passando um aspirador nesse banheiro, porque eu tô começando a achar que eu vou casar careca, viu, gente? O tanto de cabelo que tá caindo meu não está escrito na face dessa terra. Diz a minha mãe que é estresse. Acabei de colocar vocês dentro do meu box. Fiquem aí. Como foi o Kai que levantou por último hoje, foi ele que arrumou nossa cama. Mas eu vou precisar arrumar de novo, porque não ficou do jeito que eu gosto. E isso me resume como pessoa. Ai, meu Deus, por que eu sou assim? Inclusive, isso aqui fica de dica para vocês. Borrifador com um pouquinho de amaciante, álcool e água. Borrifa na cama depois que você arrumar. Depois me agradece porque você vai dormir com a cama cheirosinha de noite, tá bom? Eu terminei de limpar meu quarto agora e vou ligar o Alfredo para aspirar e limpar a casa. Alfredo é o nosso robô aspirador. Os eletrodomésticos daqui de casa, eles têm pavor de mim, porque eu honro cada centavo que a gente investiu neles. E vocês vão reparar que eu vou ligar ele e a Loli vai começar a andar só atrás de mim. Vocês já viram cachorro que tem medo de robô aspirador? A nossa tem. Vocês vão ver, eu vou mostrar. E outra coisa, se vocês puderem fazer esse investimento em um robô, gente, façam. É a melhor coisa deste mundo. Assim, você precisa levantar tudo da casa, porque senão ele sai levando tudo junto. Mas eu juro que vale a pena. Olha aqui. Eu liguei ele. Ó quem vem. Ó quem vem. Ô minha filha. Agora é assim, ó. Que foi? Oi, gente. Falei, eu tenho medo. Eu tenho medo do robô. Eu tenho medo do Alfredo porque ele já aspirou meu rabo.
Enfim, gente, dei uma organizada na casa. Eu deixo pra dar essa organizada um pouquinho mais pesada de sexta-feira, porque é o dia que eu tenho tempo um pouquinho mais livre, né? Então, consegui organizar tudo aqui. Não fiz faxina, tá? É realmente uma organização, porque a gente tem uma pessoa que vem fazer a parte grossa mesmo da faxina aqui em casa uma vez por semana, então depois a gente só vai mantendo. Mas hoje é um dia, por exemplo, que eu lavo roupa, inclusive tô lavando roupa, fui no mercado pegar algumas coisinhas que tava faltando, troquei roupa de cama, então essa parte toda eu deixo pra fazer de sexta, que acaba tomando um tempinho um pouco maior. Agora são 5 para as 10 e eu preciso ir buscar o meu pai na fisioterapia. Deixei meu pai na casa dele, cheguei, tomei um banho, agora eu vou fazer o meu skincare pra passar o dia, secar o meu cabelo também, porque tá frio pra eu ficar de cabelo molhado. E enquanto eu faço meu skincare, eu quero deixar um alerta aqui pra vocês com base no que aconteceu com o meu pai. O meu pai, gente, eu nem lembro que mês que foi mais, eu acho que faz uns 2 meses, mais ou menos. Enfim, o meu pai, ele trabalha andando de moto, e ele tava passando em uma rua, um senhorzinho foi abrir a porta do carro dele, não viu o meu pai, pegou meu pai. O meu pai caiu, só que tava vindo uma moto atrás dele, a moto não conseguiu parar, então todo o impacto da moto que tava vindo atrás do meu pai pegou bem na coluna dele. Enfim, foi de resgate para o hospital, porque ele estava sentindo muita dor, fizeram vários exames e nos exames deu fratura na vértebra dele, só que aí a gente ficou naquela angústia, não sabia se ia precisar fazer cirurgia, se não ia precisar fazer cirurgia ainda. Enfim, o médico falou que a vértebra que foi fraturada não precisaria fazer a cirurgia, mas ele precisaria ficar 90 dias com uma cinta, assim, que pega toda essa faixa aqui, sabe? E ele também precisou ficar afastado do trabalho por todo esse período, né? Então foram 90 dias, se eu não me engano, o médico tinha estendido mais 30 dias, então daria mais tempo ainda afastado do trabalho por conta disso. E logo depois que acabou acontecendo isso com o meu pai, a gente começa, a internet, né? Começa a mandar muitos conteúdos desse sentido pra gente. E eu comecei a ver que é um tipo de acidente muito comum de acontecer, de pessoas abrirem porta do carro, não ver a moto ou bicicleta que tá passando, né? E a hora que acaba pegando, gente, o trânsito tá acontecendo, né? Então, muitas vezes, realmente não dá tempo da pessoa que tá vindo ali parar quando o acidente acaba acontecendo. Então, é muito, 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 muito importante que vocês sempre, gente, sempre olhem no retrovisor. O meu pai, assim, ele teve muita sorte, a gente foi muito abençoado mesmo, que ele não teve sequelas mais graves, mas é um tipo de acidente, assim, é feio de ver, sabe? Então tomem cuidado com isso, tá? Passamos por poucas e boas com Ilinha. Ele sentiu muita dor durante esse processo todo, ainda sente bastante dor, então ele usa a cinta, por exemplo, o dia inteiro, só tira a cinta pra tomar banho. Dependendo da posição que ele fica por muito tempo ali no dia, ele acaba sentindo mais dor, com isso muita medicação. Então cuidado com isso, tá bom? Agora vamos secar meu cabelo. Estamos aqui no nosso cantinho de sempre. Não reparem se a minha sobrancelha estiver branca, porque eu acabei de passar uma pomada, porque essa diva aqui, gente, tá tirando a micro. Eu tinha uma micro na minha sobrancelha, que era um desenho quadrado, ridículo desenho, e ela tava meio verde, meio cinza, de tanto tempo que eu tinha ela. Então eu tô fazendo a remoção dessa micro e eu fui fazer na quarta-feira. Então, como a gente vai batendo laser, ele fica meio machucadinho e eu preciso passar pomada, que não sei se tá dando pra ver. Mas enfim, temos aqui 30 minutos apenas antes de eu começar a preparar o almoço. Então eu vou fazer algumas tarefas mais rápidas que eu tenho aqui anotadas no meu planner que eu preciso fazer hoje. Que é basicamente dar um check aqui no meu e-mail, que eu tô com bastante e-mail pendente. Tô com bastante WhatsApp para responder também
E eu preciso fazer a revisão dessa minha semana, ver aquilo que eu consegui fazer, que eu não consegui fazer, porque o que eu não consegui fazer, no final do dia de hoje, quando eu for planejar a minha semana que vem, eu jogo para a próxima semana esses compromissos, essas tarefas que ficaram para trás. Então vamos lá. Uma dica para senhoras que trabalham com WhatsApp no celular, que acaba sendo o WhatsApp pessoal também, né? Hoje em dia eu tenho o WhatsApp da clínica e o WhatsApp pessoal. Então, o WhatsApp da clínica acaba ficando mais para a parte burocrática mesmo, que é o WhatsApp que a minha assistente tem acesso. Só que às vezes os pacientes precisam de alguma questão mais pessoal e tudo mais, então eu oriento eles a enviarem mensagem no meu celular pessoal. E por conta disso, às vezes acaba gerando uma sobrecarga maior no meu WhatsApp, né? Então, o que eu acabo fazendo para conseguir separar certinho? Tudo que for referente a pacientes, a clínica e tudo mais, eu deixo para responder no WhatsApp no computador. Eu não fico respondendo mensagens de trabalho no meu WhatsApp pelo meu celular mesmo. Isso me ajudou muito assim a conseguir separar um pouquinho as coisas, mesmo que esteja tudo junto ali no mesmo WhatsApp, no caso, né? Vamos lá fazer nosso almoço então. Já tenho várias coisas meio que pré-prontas, então vai ser mais rapidinho pra gente fazer. O que teremos no nosso cardápio de hoje? Feijão esquentado, arroz esquentado, carne de vaca pra mim, carne de porco pro Caio. Puta merda, esse arroz não vai dar. Homens, o Caio guardou este tamanho de panela na geladeira e eu acho que tem umas 2 colheres de sopa aqui de arroz. Paciência. Tá, a gente vai fazer um pouquinho de arroz então. Enquanto eu lavo o arroz aqui, eu queria conversar uma coisa com vocês que acabou acontecendo por aqui ao longo desse ano. Esse ano, gente, foi um ano de muitas coisas acontecendo, né? É o ano do meu casamento, tiveram muitas questões pessoais, por exemplo, isso que eu trouxe para vocês em relação ao meu pai, algumas outras questões que, enfim, não vêm ao caso aqui. Mas em relação à saúde mesmo, sabe, de familiares, eu acho que quando pega nessa parte de saúde, é um ponto bem delicado, assim, pra gente, porque a gente acaba tendo uma limitação muito grande, né? E além disso, assim, um outro ponto que acabou acontecendo foi em relação à minha parte profissional mesmo. Porque no final do ano passado, uma coisa que eu tava bem incomodada, assim, comigo mesmo, eu tava me sentindo um pouco estagnada, eu acho que a palavra era essa, assim, estagnada. Então, esse foi um ano que eu quis me dedicar muito, assim, para estruturar melhor a minha clínica, para conseguir entregar um processo terapêutico melhor, assim, para os meus pacientes. Eu quis me estruturar, assim, na parte técnica, porque eu estava fazendo a minha pós-graduação, né? Ainda estou, gente, estamos terminando. Então, o meu foco esse ano ficou realmente para essas questões. Eu fiquei direcionada para essas questões com a minha família, fiquei direcionada para as questões do casamento, fiquei direcionada também para a clínica, para a minha formação ali na pós. E isso exigiu, assim, exigiu não, né? Foi uma escolha minha, na verdade, abrir mão de outras partes minhas. Então, foi uma escolha minha abrir mão de estar tão presente ali nas redes sociais, como eu estava presente um pouquinho ali no finalzinho do ano passado. Foi uma escolha minha estar um pouco mais ausente em relação a alguns amigos meus. Enfim, né? São os custos que a gente tem em relação a algumas escolhas. E uma das coisas que eu mais percebi, assim, ao longo desse ano é que eu precisei abrir mão de muitas coisas, gente. Muitas coisas mesmo.
Mas, ao mesmo tempo, eu precisei abrir mão de coisas que eu dava conta de fazer. E eu acho que essa foi a parte mais difícil de eu conseguir entender esse processo todo. Foram, muitas sessões de terapia. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tinha ali para mim nesse ano, e que inclusive já estava tudo organizado para que desse certo, era a minha meia maratona no Rio, né? Já estava tudo certo para eu ir para lá, tinha feito a minha inscrição e tudo mais. Só que, a hora que eu fui colocando na balança, o tanto que eu ia precisar me dedicar para conseguir fazer essa meia maratona, o quanto eu ia precisar treinar para isso, o quanto eu ia precisar investir também, né, para ir para o Rio de Janeiro em relação à estadia, alimentação e tudo mais. Com tudo, todo esse resto que estava acontecendo na minha vida, resto não, né, com toda essa parte principal, essencial que estava acontecendo na minha vida, eu coloquei na balança e eu fiquei tipo, não sei se eu quero, mas ao mesmo tempo eu quero, só que eu acho que não vale a pena, sabe? O custo que eu vou ter para isso, o custo não só financeiro, mas o custo de tempo mesmo, sabe? Um custo de energia e de preparação. E muitas pessoas assim ficavam, como assim? Você não vai, mas você já comprou a sua inscrição e tudo mais. Então isso acabava me pegando ainda mais, porque eu ficava, gente, realmente já tá tudo certo, sabe? E assim, eu sei que eu conseguiria ir, eu sei que eu conseguiria treinar, eu sei que eu conseguiria arcar com essa viagem, eu sei que eu conseguia, mas eu estava escolhendo não fazer. E eu acho que esse, assim, foi um dos grandes aprendizados para mim já desse ano até então, né? Estamos falando de julho de 2026, que a gente confunde muito capacidade com obrigação. Você pode conseguir fazer algo e mesmo assim escolher não fazer algo. E tá tudo bem. Eu acho que existe uma diferença muito grande assim entre capacidade e escolha. Quando a gente fala sobre a nossa capacidade, a gente está falando sobre os nossos limites, né? E quando a gente está falando sobre as nossas escolhas, a gente está falando muito mais sobre a nossa direção. Para onde a gente quer ir, para onde a gente quer se direcionar, para onde a gente quer investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, nossa energia, todos os nossos recursos. Então, é importante que a gente comece a fazer essa diferenciação, porque eu, pelo menos, comecei a perceber que muitas coisas eu acabava simplesmente fazendo no meu dia a dia, simplesmente porque eu tinha essa percepção de, não, eu dou conta, então eu vou lá e faço. Eu dou conta, então eu vou e faço. Só que nesse eu dou conta, muitas vezes a gente acaba se sobrecarregando e fazendo coisas que não agregam, gente, em absolutamente nada. Nada mesmo em relação ao lugar que a gente quer chegar. Então comecem a se atentar um pouquinho mais em relação a essa questão também, tá bom? Falei muito, agora vamos fazer o nosso almoço. O arroz e o feijão já estão ali no fogo, eu vou agora fazer a nossa carne e enquanto eu termino de fazer o almoço e almoço, eu vou colocar minha câmera para carregar, porque eu estou com exatos 4% de bateria e ainda temos uma tarde toda juntas pela frente. Sintam a paz dessas imagens. Gente, poucas coisas na vida são tão prazerosas quanto a sensação de casa arrumada após almoço, sem aquela pia cheia de louça, sem a casa cheirando comida. Ai, eu amo. Dá até vontade de deitar e dormir a tarde inteira. Mas a gente tem que trabalhar, garota. A gente tem a tarde toda para trabalhar. Eu tô pingando de sono, queria tirar um cochilo, mas não vai dar tempo. E hoje no mercado eu esqueci de pegar energético para mim, então a gente vai lá rapidinho pegar, porque o mercado é aqui do lado de casa. De volta para casa e agora? Agora sim eu tenho tudo que preciso para essa tarde de trabalho. Vou me engatar aqui uma primeira então, gente. Porque temos bastante bastidor pra gente colocar em ordem nessa clínica. Como eu comentei com vocês, ontem foi feriado aqui no estado de São Paulo. Isso significa que a minha semana teve um dia a menos. Então, todas as tarefas que eu tinha para cumprir no dia de ontem ficaram para hoje. Sendo assim, hoje é um dia que tem bastante trabalho para a gente desenvolver e eu deixo sempre tudo anotado aqui no meu planner. Quando eu percebo que tem bastante coisa assim para eu fazer, para eu não querer fazer tudo ao mesmo tempo, eu acabo organizando tudo em uma ordem de mais urgente para o menos urgente. O que eu vi aqui
é que os meus prontuários de quarta-feira à noite eu ainda não atualizei. E sempre que eu atualizo os prontuários, eu subo um resumo para as minhas pacientes daquilo que a gente conversou na nossa sessão. Quando tem plano de ação, eu deixo ali para elas também. Às vezes, quando eu uso muito quadro branco para construir linha de raciocínio mesmo ali junto com as pacientes e tudo mais, eu acho que fica mais dinâmico e muito mais fácil da gente conseguir entender, inclusive. Então, eu geralmente subo esses quadros brancos ali para elas também. Então, como eu sei que pode ser que elas estejam esperando por isso, eu vou fazer isso aqui primeiro. Então, vamos lá atualizar prontuários. Se tem uma coisa que eu amo fazer é planejamento de sessão para paciente. Gente, eu me realizo assim. Eu fiquei tão orgulhosa deste trabalho que eu construí aqui que eu vou ter que mostrar para vocês. Eu comentei já que uma das coisas que eu amo fazer é usar quadro branco como uma ferramenta, né, para que eu e o paciente a gente esteja ali em sintonia na sessão, a gente consiga construir toda a nossa linha de raciocínio juntos. Olha que chuchu que ficou isso aqui. Tudo desenhadinho, o que faremos na próxima sessão dessa paciente. Não tem nenhum dado pessoal dela aqui, tudo que era pessoal eu tirei para conseguir mostrar aqui para vocês. Ai, gente, mas fala sério, ficou muito lindo, que orgulho. Eu gosto muito de trazer esse outro lado da moeda para vocês, porque eu acho que assim a gente consegue desconstruir também aquela visão de que terapia é só uma coisa que você vai chegar e ficar falando. Terapia tem construção de linha de raciocínio, a gente tem um plano de tratamento, a gente tem um objetivo ali dentro, né? E obviamente que cada profissional tem o seu jeito de trabalhar. Eu mesma mudo o meu jeito de trabalhar dependendo ali do paciente, então a gente vai adequando a terapia para as necessidades de cada paciente. Mas eu acho que é legal assim a gente ter essa percepção de que terapia também tem uma estrutura. Por isso que a gente fala que a gente não vai para terapia só quando a gente tem coisa para falar, porque mesmo quando você não tem nada para falar, ainda assim a gente tem os seus objetivos dentro do seu tratamento para que a gente consiga alcançar. Por exemplo, essa sessão aqui dessa paciente é uma sessão que provavelmente eu vou ouvir muito pouco assim do que ela me trouxer na semana. Claro que pode ser que tenha acontecido alguma questão mais esporádica, né, que a gente precisa direcionar completamente o nosso processo para aquilo que ela vai me trazer, mas se as coisas continuarem caminhando como estavam caminhando nessa nossa última sessão, é isso aqui que a gente vai trabalhar no nosso próximo atendimento. A terapia ela não é feita só pelo paciente, né? O psicólogo também conduz o processo todo e é importante que vocês tenham essa percepção, porque eu vejo que, infelizmente, hoje em dia, as pessoas ainda não têm muito essa visão, acha que só o paciente que conduz a terapia, mas a gente precisa dos dois lados ali caminhando juntinhos. E é isso, estou muito contente com esse planejamento de sessão e agora consegui finalizar tanto a minha atualização dos prontuários dessa semana, quanto o planejamento das minhas sessões da semana seguinte. Ficou só pendente o planejamento da sessão de uma paciente, que eu ainda vou precisar estudar um tema, um conteúdo específico para que eu consiga planejar a nossa próxima sessão e aí vai ficar tudo certinho para a semana que vem. Bom, hoje já respondemos e-mail, respondemos WhatsApp, deixamos todos os prontuários dessa semana em ordem, fizemos planejamento de todas as sessões da semana que vem, com exceção dessa paciente que eu comentei com vocês que eu vou fazer isso amanhã, porque eu vou precisar pegar para estudar um tema específico. E agora é hora de fazer financeiro da clínica. Bora lá, porque hoje é dia 10, hoje é dia de recebimento dos pacientes, hoje é dia de pagar contas aqui na clínica. Eu faço os atendimentos sempre por pacote, né? Então, a data de vencimento ali do pagamento dos meus pacientes é sempre dia 10. Então, é o dia que eu pego pra fazer a organização bruta mesmo, sabe? E aí, depois, ao longo do restante do mês, só ficam alguns detalhes. Então, bora lá. Vamos fazer um combinado que ninguém vai me julgar por eu fazer o meu controle financeiro como os incas e os maias faziam no papel e caneta. Combinado? Gente, eu já testei 300 mil modelos de planilha. Eu não me adapto, não tem jeito. Eu jogo para minha planilha depois vamos colocar assim, os números finais, sabe? Mas para conseguir ir fazendo esse controle do que entra, do que sai,
é tudo aqui, ó. No meu planner e fica tudo por aqui mesmo, e aí eu vou fazendo as atualizações por semana, é o que funciona pra mim. Às vezes o básico funciona, né? A gente precisa ir naquilo que dá certo e tá ótimo. Sabem o que eu acabei de reparar? Que eu fiz um vlog inteiro com vocês de cara limpa. Gente, esse aqui foi literalmente o vlog vida real, não é mesmo? Mas enfim, minha gente, agora são 15 para 7. Eu vou para minha última tarefa do dia de hoje, porque depois eu quero dar uma descansada. Não consegui fazer tudo que eu precisava, mas amanhã de manhã, no sábado, no caso, né? Eu vou precisar trabalhar um pouquinho, então amanhã eu consigo finalizar as pendências que ficaram. Mas como a minha última responsabilidade de hoje, vou dar uma revisada em 2 materiais que eu deixo disponível para as minhas pacientes. No aplicativo da terapia delas, porque todas as minhas pacientes elas têm um aplicativo, hoje eu utilizo o Soma como uma plataforma para gerir, que é a minha clínica, e por usar o Soma, todas as pacientes têm acesso ao aplicativo deles, né? Então ali a gente consegue organizar todo o processo terapêutico delas. E dentro desse aplicativo, elas têm um lugarzinho que eu deixo lá, que é uma biblioteca terapêutica, que eu chamo. Então, ali eu vou subindo materiais por meses, às vezes a cada um mês, às vezes a cada 2, 3 meses. Eu vou atualizando esses materiais lá. E tem 2 materiais que eu já tenho mais novas informações e eu quero dar uma reorganizada, quero dar um upgrade neles, sabe? Então, eu vou fazer isso aqui agora, para já deixar isso certo também. Finalmente estamos encerrando a nossa sexta-feira de trabalho, não com todas as tarefas realizadas, mas com todas as urgências entregues, pelo menos. E afinal de contas, né, gente, o que não é a nossa vida adulta, senão uma eterna lista de tarefas pendentes para a gente conseguir realizar? E ainda bem que a gente sempre tem o dia seguinte para conseguir fazer. E é exatamente isso que vai ser o meu sabadão. Mas por enquanto eu vou aproveitar aqui a minha sexta. Vou encerrando também esse vlog aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse dia. E eu juro que eu vou me esforçar para conseguir estar mais presente aqui com vocês também, tá bom? E uma outra coisa, deixem aqui nos comentários coisas que vocês querem saber, curiosidades que vocês têm, porque eu vou respondendo também nos nossos próximos vídeos por aqui. Um grande beijo e até o próximo vlog.